Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Isabel. Eu vou falar hoje sobre sistema respiratório. Então vamos lá. O sistema respiratório é composto de fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Ok. Qual que é a função então das fossas nasais? Fazer filtração e aquecimento do ar que você respira, tá? Nós temos esses pelinhos aqui, eles funcionam na verdade como filtro, ok? Legal. Faringe. A faringe, ela tem dupla função, duas funções. Primeiro, passagem de alimento, que vai aonde? Para o sistema digestório, para o estômago. E passagem de ar, que vai para o sistema respiratório, que vai para os pulmões, ok? E quem controla isso é o quê? A epiglote. Tudo bem? Legal. Na laringe, que é um pouco mais para baixo, nós temos o que? As cordas vocais, que quando elas vibram, o que acontece? Emite os sons da nossa fala, ok? Legal. E nós temos o que? A traqueia. A traqueia é essa tubulação aqui assim, ó, perfeito? Que é composta de discos cartilaginosos, tá? E nesses discos cartilaginosos, nós temos um revestimento de cílios, literalmente cíliozinhos, tá joia? Ótimo. Os bronquíolos é uma extensão, só que um pouco mais afinalada do que? Da traqueia, também composta de discos cartilaginosos. E os brônquios, perfeito? Brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Essa estrutura de traqueia, brônquios e bronquíolos são todas da mesma origem, que são o que? Disco cartilaginoso. E tem o que? Esse revestimento epitelial do que? De células, tá? E de cílios, que faz o que? Um muco de proteção. E o batimento desses cílios é sempre da parte de baixo para cima, em direção à boca, perfeito? Que é onde sai o que? A nossa secreção, perfeito? Legal. E os alvéolos? Alvéolos são bolsas extremamente vascularizadas, tá? Onde aqui está o alvéolo, perfeito? Imagina, uma bolsa de ar. E o que? Os capilares passam logo abaixo. Esses capilares trazem o que nos pulmões? Como nós já vimos na aula anterior do sistema cardiovascular. O que acontece? O sangue chega do corpo no coração, perfeito? Que é o sangue venoso. Rico no que? Em CO2. Ele vai para os pulmões para fazer o que? O processo de hematose, que é a transformação do sangue venoso em sangue arterial. Perfeito. Como é que é feito isso? Pessoal, através dessa bolsa do alvéolo, você tem o que? A presença de oxigênio que você respira em grande concentração. Porque, ó, você inspira e enche o pulmão de ar. Que ar é esse? A maior constituição do ar é o que? De oxigênio. Legal. E esses capilares, eles trazem o que? O sangue venoso. Perfeito? Para fazer o que? A troca de gases. O sangue venoso, uma vez que ele é rico em CO2, ele quer fazer o que? Mandar embora o CO2 e pegar, abastecer de oxigênio do que? Do ar inspirado. E essa troca gasosa é feita por diferença de pressão, porque a pressão de oxigênio que tem nos seus alvéolos é maior do que o oxigênio que tem nesse sangue venoso. Então, por diferença de pressão e concentração, o oxigênio de dentro das bolsas alveolares, o que faz? Migra para dentro do sangue e o sangue que tem alta concentração de CO2, maior do que nos alvéolos, esse CO2 sai dos capilares indo para dentro do que? Do alvéolo. Essa troca acontece até que as pressões e as concentrações se equilibram, transformando no final o que? Depois dessas trocas gasosas, sangue venoso em sangue arterial. Por quê? Porque a concentração desse sangue que sai do alvéolo, ele tem maior agora concentração de oxigênio do que de CO2. E aí, esse sangue acabou de fazer o processo de hematose, que é de trocas gasosas, e ele retorna agora o quê? Do lado esquerdo do coração, onde, através da artéria aorta, vai ser o quê?
irrigado o seu corpo inteiro para levar oxigênio para as células. Perfeito. Então, quem é que leva oxigênio e nutrientes para as células? É o sangue arterial. Então, nos seus capilares, que estão em contato direto com suas células do corpo, quem é o sangue que chega? Sangue arterial, rico em oxigênio. E lá também, por diferença de pressão, de concentração, ocorre o quê? Trocas gasosas entre o sangue rico em oxigênio arterial que chega nos capilares com o quê? Com o CO2 que está nas células. Essa troca é feita através do quê? De capilares, onde o oxigênio do sangue arterial que chega nos capilares vão para dentro das células, do líquido intersticial e posteriormente para as células, e o CO2 que está ali no líquido intersticial é maior do que o CO2 que está no sangue dos capilares. Então, ocorre o quê? Uma troca. O oxigênio do sangue arterial que chega nos capilares vão para dentro do líquido intersticial e o CO2 do líquido intersticial para o sangue, onde no final dessa troca gasosa, esse sangue arterial que chegou, ele vai sair como sangue venoso. Por quê? Porque a concentração dele vai ser rica em CO2. Perfeito? E é esse sangue, depois dessas trocas gasosas, que retornam para o coração para ser o quê? Novamente oxigenado. Perfeito? Legal. E aí você vai me perguntar, professora, mas como é que acontece essa troca gasosa? Pessoal, tem que ter líquido, perfeito? Para que o quê? Os gases, entende? Fluam, perfeito? Façam o quê? Migração de um compartimento para outro. Então veja bem, do sangue para o líquido intersticial nas células, tá joia? E no pulmão? No pulmão nós temos outro líquido facilitador, que chama-se surfactante. Esse líquido surfactante fica entre a camada do alvéolo e os capilares. Então, nesse intervalo entre uma estrutura e outra, nós temos o quê? O surfactante. Porque sem esse surfactante, entende? Esse líquido facilitador, nós não conseguiríamos ter o quê? A troca de gases. Perfeito? Porque os gases, eles precisam do quê? Desse líquido, chamado líquido facilitador. No pulmão, nós temos o líquido surfactante, perfeito? Onde ocorre a troca gasosa do sangue venoso, do sangue venoso, que é rico em CO2, para o alvéolo, e do oxigênio do alvéolo para os capilares, transformando o sangue venoso em sangue arterial. E nas células, nós temos o quê? O líquido facilitador é o quê? O líquido intersticial, que promove o quê? A difusão do gás do capilar, que é o sangue arterial rico em oxigênio, para dentro das células, que está pobre em oxigênio. E o CO2 da célula é em maior concentração do que o sangue. Então ele migra, ele se difunde, vindo aonde? Para dentro do capilar, transformando o quê? Um líquido, um sangue arterial em sangue venoso, ok? E quem é o responsável para levar esses gases, entende? Gente, hemácia. Hemácia é a principal estrutura, perfeito? Então, olha só, a hemácia, quando ela carrega oxigênio, perfeito? Ela carrega o quê? Ela chama-se oxihemoglobina. Professor, o que é hemoglobina? Hemoglobina são cadeias proteicas que dão o quê? Que constitui a hemoglobina, entende? E que dá cor vermelha às hemácias, perfeito? Então as hemoglobinas é que são responsáveis por carregar, o que é isso? Carregar o oxigênio. Então, quando ela carrega o oxigênio, ela chama-se o quê? Oxihemoglobina. Legal. Quando ela faz as trocas gasosas, como eu disse, lá nos capilares, como é que ela se transforma? Ela se transforma em carbohemoglobina. Por quê? Hemoglobina trazendo o quê? CO2. Legal? Ótimo. E isso aí ocorre o quê? Essas trocas gasosas. Então, hemácia é primordial. Porque sem hemácia, menos oxigênio. Combinado? Menos transporte de gases. Legal.
Pessoal, e o que acontece quando você, por exemplo, inala muita fumaça? Você inala monóxido de carbono, que é o CO. E ele faz o quê? Um processo de desnaturação e bloqueamento do quê? Dessa hemoglobina, formando carboxihemoglobina, que faz o quê? Mata, entende? O processo mata, trava, na verdade, não mata, desculpa. Ele faz o quê? Bloqueia a ação da hemoglobina, fazendo com que ela não faça mais trocas gasosas. Então, por isso que em grandes incêndios as pessoas morrem do quê? Porque inalam CO, que é o monóxido de carbono, que bloqueia as trocas gasosas e você morre por asfixia. Perfeito? Legal. Então, pessoal, o processo respiratório é fantástico e coordena todo o nosso movimento do nosso corpo. Por quê? Inclusive dos batimentos cardíacos. Porque se aumentar a concentração de CO2 no seu organismo, ele vai estimular o bulbo, que estimula o quê? O processo de contração torácica, aumentando assim o que? O processo de respiração. Então, o bulbo é sensibilizado pela concentração de CO2, que aumenta a respiração para que você faça mais trocas gasosas, retirando assim o CO2 e adquirindo maior quantidade de oxigênio. Perfeito? Bem, pessoal, ficamos por aqui hoje. Vocês estudem o material postado e tudo vai dar certo. Combinado? Nós vamos nos ver no fórum. Combinado? Um abraço, fiquem com Deus.